Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Neste vídeo iremos continuar a resolução das provas de matemática do IFAL de anos anteriores. Vamos resolver a prova de 2016. Vamos lá, aproveita, deixa o seu like, o seu joinha e atenção ao vídeo para que você possa comentar as suas respostas, tá certo? Vamos lá. Lembrando que essa prova de seleção do IFAL é para quem terminou o ensino fundamental. São assuntos de fundamental, não é assim, do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Vamos lá. A 23ª questão diz assim: deseja determinar a área do trapézio. Então você tem que se lembrar como é a fórmula do trapézio. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Aí ele diz, a base maior mede 1 metro a mais que a altura. Então, a altura mais 1. A base menor, 1 metro a menos que a altura. Então, H menos 1. Só que ele diz que a altura mede 4. Então, vai ser 4 mais 1, 5, a base maior. A base menor, 4 menos 1, 3. É só substituir e fazer a conta. 5 mais 3, 8, que é a base maior mais a base menor, vezes H, que é 4, dividido por 2. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. Uma das questões só aplicação de fórmula de área das figuras planas. A 24ª, eu resolvi ela de duas formas, certo? Uma por tentativa e erro e a outra usando o sistema de equação. Um jogo de cara ou coroa tinha a seguinte regra: quando o lado era cara, ganhava 3 pontos. Quando era coroa, ganhava 1 ponto. Após lançar a moeda 10 vezes, um jogador obteve 24 pontos. Quantas vezes nesses 10 lançamentos saiu cara? Olha só. Você tem uma opção de já olhar aqui as respostas aqui e fazer a tentativa. Olha só. Se dá 24 pontos no total, eu vou tentar com 6 logo, certo? Porque se eu não conseguir com 6, com 5 é que eu não vou conseguir. Então, se dá 6 cara, vai dar 18. Aí vai sobrar 4 tentativas, que é a coroa. Cada coroa vale 1, então dá 4. 18 mais 4, 22. Só que ele obteve 24 pontos. Então, com 7. 7 vezes 3, que cada cara é 3, né? 7 vezes 3 dá 21. Mais o que sobrou, 3 coroa, 3 vezes 1, 3, aí 21 mais 3, 24. Letra E é a resposta, rapidinho. Só que você pode responder usando o sistema de equação, que é o que eu fiz aqui. Ó. Coroa eu vou chamar de Y, que vai valer 3 pontos. Cara, né? Coroa eu vou chamar de X, que vai valer mais 1. Os pontos vai ser o quê? Cada coroa vale 3, então 3 coroas, que a coroa eu chamei de Y. 3 coroas mais 1 ponto de cara, dá 24, que é o total de pontos. E as jogadas vai ter a jogada das caras mais a jogada das coroas, que vai dar 10. Esse sistema aqui eu multipliquei a primeira equação por menos 1 para eliminar logo o x. Aí um é x é menos, outro é mais. E o y aqui, vou somar 3 menos 1, que dá 2, igual a 14. Y é 7, que é cara. Entendeu? Eu já fiz. Se ele perguntasse coroa, vai dar 3 coroas. Tá certo? É bem rápido para fazer o sistema, montar o sistema. Se não quiser montar o sistema, faz desse jeito aqui, tentativa e erro. Tá certo? Uma caixa tem 20 bolas, sendo 8 bolas brancas, 7 azuis e 5 vermelhas. Qual a porcentagem de bolas brancas? Olha só, quantas bolas brancas tem? 8, que é a parte de branca, vezes 100 dividido por 20. Por que 20? 20 é o total de bolas. 8 vezes 100, 80. 800 dividido por 20, cai 0 com 0. Aí fica 80 por 2, 40%. Você pode responder também essa questão usando
a tabelinha de regra de 3. Quantidade de bolas totais, 20. A porcentagem relacionada a ela, 100%. Bolas brancas, 8 bolas. Porcentagem representando a ela, x. Vai meio pelos extremos. 20x é 800, que vai dar 8 vezes 100 dá 800. X vai ser 800 por 20, cai 0 com 0. 80 por 2, 40. Que a resposta vai ser a letra E. A 26ª, você pode responder essa questão por duas formas. Ou por proporção, ou por porcentagem. Como é que eu faço por proporção? Olha só. Em determinada escola, paga o seu diretor R$ 1.800 e ao professor R$ 1.200. No ano 2015 teve negociação trabalhista e o diretor passou a ganhar 1.980. E se mantiver a proporção, qual vai ser o salário do professor? Você vai só colocar numa tabelinha, diretor vai ser 1.800, professor 1.200. O diretor teve um aumento, foi para 1.980 e o professor vai ser X. Se o salário do diretor aumentou, se mantiver a proporção, o salário do professor também vai aumentar. Aí eu faço aqui meio pelos extremos, 1.800x, já cortei logo um zero para facilitar a conta, fica 180. 1.200 vezes 198 vai dar 237.600. Já cortei aqui um zero com zero, 23.760 dividido por 18 dá 1.320. Essa é uma forma de fazer. A outra é a porcentagem, que eu achei mais fácil. Por quê? Olha só, o salário do diretor é 1.800. Aumentou para 1.980, então ele teve um aumento de 180%. Que esse 180 corresponde a 10% do salário. Aumentou 10%. 180 cai 0 com 0 dá 10%. Se a proporção é a mesma, então o professor vai também receber 10%. Aí o salário do professor era 1.200. Aí vai ser 10% de 1.200. 10 sobre 100 vezes 1.200, corta logo 2 zeros aqui. Então, o aumento foi de 120 para professor. Como o salário era 1.200, teve 120 de aumento, é só somar 1.200 com 120, 1.320. O importante é você saber o que está fazendo na questão, tá certo? A 27ª é uma questão de expressão numérica. Expressão numérica não tem erro. Siga as regras que você vai responder certo. Primeiro, se tiver parêntese, resolve o que tem dentro do parêntese. Eu tenho que repetir tudinho, repete tudinho. Aí eu fiz esse parêntese aqui, ó. Olha só. 3 vezes 2, aí tem que fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Aí fica 8 menos 6 dentro desse parêntese. No segundo parêntese tem 8 mais 10, que dá 18. Aí você vai agora responder 18 dividido por 3, que dá 6, que é nesse colchete aqui. Nesse outro aqui você vai tirar 8 menos 6, 2. Aí tem essas chaves aqui, esse colchete. Resolve a multiplicação ou divisão, quem vier primeiro. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, menos 8, repete ainda, mais, aí 2 vezes 6, 12. Nessas chaves aqui, resolve-se primeiro a subtração e adição, quem aparecer primeiro. Às vezes a pessoa quer responder assim, ó, 8 mais 12, vou fazer primeiro de mais. 8 mais 12, 20. Aí, 4 menos 20, 16. Vezes 2, 32. Aí não tem essa resposta. Mas, é claro, você não fez o cálculo seguindo as regras. Aí fica 4 menos 8, menos 4. Mais 12, 8. 8 vezes 2, 16. A resposta. A 28ª foi anulada. Anos anteriores, o de 2015,
teve 5 questões de matemática anulada, tá certo? Por que ela foi anulada? Porque ela foi mal elaborada e na hora da digitação da questão, o número que era para ser expoente está sendo multiplicando. Aqui, ó, 2x mais y ao quadrado. Aqui não é ao quadrado, aqui está multiplicando por 2. Menos 2x menos y ao quadrado. Aqui não está ao quadrado, aqui está multiplicando por 2. Do jeito que está aqui, ela está multiplicando. Esse 2 deveria ser pequeno aqui em cima. Do jeito que está aí, está multiplicando. Por isso que ela foi anulada. Mas se tivesse certinho, digitado certinho o produto notável, você ia fazer o quadrado da soma de dois termos. Aí é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aí menos, aí o quadrado da diferença de dois termos é a mesma resposta daqui, só trocando os sinais. Como esse sinal da frente aqui é menos, todo mundo que está aqui muda o sinal, então quem estava mais vai ficar menos, e quem estava menos vai ficar mais. Aí eu saí eliminando o y negativo, positivo, o 4x positivo, 4x ao quadrado negativo, aí 4xy negativo, 4xy positivo. Sobrou 4xy. Era a resposta correta. Só que essa questão foi anulada por causa dessa digitação aqui, tá certo? A 29ª é de radiciação, que se vê lá no 9º ano. Né? Ele pergunta, qual é a raiz cúbica de 1728? Eu não vou ficar tentando para saber qual é. O que é que eu faço? Decomponho por 2, por 2, por 2, por 2. Aí daqui vai para por 3, aí fica 2 à sexta e 3 ao cubo. Então, 1728 é 2 à sexta vezes 3 ao cubo. Utilizando a propriedade da radiciação, aí vai ficar o quê? 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz cúbica de 1728 é igual a 12. A 30ª questão é uma questão de equação de segundo grau. Coisa simples, olha só. Você é só utilizar a fórmula de Bhaskara. Você está aqui a equação, usa a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta dá o raiz de delta dá 8. O x1 menos 4 menos 8, menos 12 por 2, menos 6. O x2 menos 4 mais 8 por 2, que dá 2 aqui, né? 4 por 2 que dá 2. É uma maneira de você utilizar o Bhaskara. O outro é você saber a relação entre as raízes e os coeficientes. Olha só, quando você olha para a equação, você vai ver o produto é menos b sobre a. O b é 4, é menos 4 sobre 1. Então, a soma dá menos 4 e o produto dá 12. Aí você faz a pergunta, qual é dois números cuja soma dá menos 4, cujo produto dá menos 12? Aí eu vou pegar esses números aqui, que estão aqui. Ó. Eu vou tentar, será que é 2 e 6? Não é. Por quê? O produto não dá menos 12, o produto dá 12. Então, eu já elimino a letra D. Será que é menos 2 e menos 6? Também não dá, porque o produto também dá 12. Então, eu já elimino a letra A. Será que é menos 2 e 6? Olha só. Menos 2, o produto dá 12. Certo? Dá menos 12. Só que a soma não dá menos 4, a soma dá 4. Menos 2 mais 6 dá 4, então eu elimino a letra B. E a letra E é a primeira que eu tinha eliminado, porque o produto não dá 12, daqui dá 16. 4 vezes 4, 16. Então, só sobrou a letra C. Então, você escolhe ou faz pela fórmula de Bhaskara ou utiliza a relação entre os coeficientes da equação e as raízes. Tá certo? A 31ª. Um prédio projeta no chão a sombra de 15 metros, sabendo que a sombra do prédio
faz 45 graus com o chão. É uma razão trigonométrica. O x é o cateto oposto, e o 15 é o cateto adjacente. Qual é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente? É o cosseno? Não. Cosseno é o cateto adjacente e hipotenusa. Então, a razão trigonométrica é a tangente. Tangente de 45 é x sobre 15. Tangente de 45 é mais fácil, vale 1. Então, se vale 1, vai ser 1 igual a x sobre 15, x igual a 15 metros. Se o ângulo é 45, o comprimento da sombra é o mesmo comprimento da altura do prédio. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer um desenhozinho para enxergar o triângulo retângulo. 32ª é outra questão de radiciação. Transformando a expressão raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 3, o que, é que você vai fazer? Primeiro eu vou introduzir esse 3 na raiz quadrada aqui. Aí ele vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Depois eu vou multiplicar os dois radicais. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Dentro ficou 3 vezes 3 ao quadrado, dá 1 mais 2, 3. E aqui eu utilizei a propriedade para retirar o índice e o expoente, fica 3 sobre 6. Simplificando, divido por 3, que dá 1 meio. Resposta é a letra C. A 33ª requer um pouquinho de imaginação, porque ele está a questão e não coloca nenhum desenho. Você tem que se lembrar o que é um hexágono regular, que tem 12 metros de lado, tá aqui, que o hexágono é aquele que parece com uma casinha de abelha, né? Ele pretende construir um muro dividindo o terreno em 2 trapézios iguais. Então eu passei aqui uma linha e fiz um muro aqui. Ó. Ele pergunta qual é o comprimento do muro. Eu já, olhando aqui para a resposta, eu já sei que o muro vai ter mais de 12 metros, porque esse lado de cima mede 12. Então, esse pedacinho do muro aqui no meio também vai medir 12, não é assim? Aí, o que, é que vai acontecer aqui? Falta saber quanto é esse pedaço e quanto é esse pedaço. Como o polígono é regular, quer dizer que os lados são iguais, os ângulos internos são iguais. Eu vou calcular do hexágono, o ângulo eu encontro 120 graus. Então, quando eu passo o muro aqui no meio e olho para esse ângulo, vai ter 120 aqui, então vai ficar 60 e 60. Esse pedaço aqui vale 12. Vou dar o zoom aqui para vocês verem melhor. Esse pedaço aqui vale 12. Esse pedaço aqui é o que eu quero saber. Ele está adjacente ao ângulo, então quem está adjacente é cosseno de 60. Então, se é cosseno de 60, o cosseno de 60 é meio, metade. Então, vai ser x, que é esse pedaço que eu quero saber, dividido por 12, que é essa hipotenusazinha aqui. Ó. Então, quando eu faço isso, eu faço meio pelos extremos, eu vou encontrar x igual a 6. Voltando aqui para o nosso tamanho normal, vamos lá. Aí, quando eu encontro esse pedacinho 6, o outro lado, como ele é regular, tem o mesmo tamanho, então também vale 6. Então, o muro vai ser 12 mais 6 mais 6. Então, o muro vai dar 24. Eu tive que utilizar-se de vários conteúdos, né, de polígono regular, razão trigonométrica, para poder encontrar. Alguma pessoa desavisada ia ficar 12, a metade, 12, 3 lados dá 36. Alguém ia dizer aqui 36. Outro ia colocar só 12, letra A, mas a resposta certa é 24. Tive que fazer todo esse processo, tá certo, do muro. Então, a 34ª. Um terreno triangular possui 2 lados de 16 e 12 metros e forma entre eles um ângulo de 60 graus. Eu tenho que desenhar o triângulo
vê que entre eles tem 60 graus, um lado mede 16, outro lado mede 12. Aí ele pega qual é a área? Área do triângulo, base vezes altura. Só que essa altura não sei quanto é. Eu vou utilizar a razão trigonométrica para poder achar esse x, que é o seno de 60, que é o cateto oposto, e a hipotenusa, que é 60. O cateto oposto é x, a hipotenusa é 16, o seno é raiz de 3 sobre 2, faz meio pelos extremos, o x é 8, raiz de 3. Pois bem, já achei a altura. A base é 12, é só multiplicar. 12 vezes 8, 96, dividido por 2, 48, e o raiz de 3 aqui, certo? Letra E. A 35ª é um problema que eu resolvo ele por sistema de equação. Ó, em um restaurante tem 20 mesas, todas ocupadas. Algumas com 4 pessoas, outras com 2. Em um total de 54 fregueses. Qual é o número de mesas ocupadas por 4 pessoas? Então, o que é que eu tenho que dizer? Mesas tem 20 mesas, só que a mesa de 2 pessoas eu vou chamar de x. A mesa de 4 pessoas eu vou chamar de y. Então vai ser x mais y, 20. Mesa que tem 2 pessoas, aí 2 vezes x, da quantidade de pessoas que está naquela mesa de 2. 4 vezes y, a quantidade de mesa daquela mesa que cabe 4 pessoas, que dá 54. Multiplicando por menos 2, aí menos 2x, menos 2y, menos 40, multiplicando tudinho daqui. Ó. E aqui eu somo, elimino o x, sobrou o y. O y já é a mesa de 4 pessoas que ele está perguntando, que dá 7. Como a soma das mesas dá 20, eu calculei também a quantidade de mesas que tem 2 pessoas, tá certo? Esse é sistema. É um problema com sistemas. Cai bastante nas provas do IFAL. 36, olha só. 36 é um problema de quinta série, lá do 6º ano. 3 linhas diferentes de ônibus, passa num ponto a 8, 12, 20 minutos. Se às 6 horas da manhã eles passaram no mesmo instante, quantas horas depois eles vão passar novamente? É o mínimo múltiplo comum. Você vai calcular o MMC de 8, 12 e 20. É aquele que o pessoal já foi acostumado a fazer isso, né? Por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1, né? Por 10 que dá 2, por 5 que dá 5, que dá 1. Aí multiplica 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24 vezes 5, 120 minutos. Eles irão passar depois de 120 minutos. Isso eu transformo em horas. 120 minutos, 2 horas. Como ele passou 6 horas antes, mais 2 horas, vai dar 8 horas, tá certo? Letra D a resposta. A 37ª diz assim: o número de 2 algarismos é tal que o algarismo da unidade excede uma unidade do algarismo da dezena. Se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante, vamos obter 55. Então, olha só, essa questão ela é bem fácil. Porque a primeira regra diz que a unidade é uma unidade maior que a dezena. Então você olha aqui, ó, você já elimina 3 letras. Já elimina o A, o C e o D. Por quê? Porque a unidade aqui tem que ser apenas uma unidade maior. Então aqui 14 não dá para colocar isso, porque tinha que ser 10, né? 32 também não. 32 não dá, tinha que ser 10, não, tem que ser 12 aqui, ó. Aqui tem que ser 12. 32 também não dá, tem que ser 34. 41 não dá, tem que ser 45. Então, pela primeira regra, eu já elimino 3 letras. Tá faltando a letra B e a letra E. Aí eu vou para a segunda regra. Porque na primeira regra, o 23 está dentro, né? 23, o 3 é maior que o 2. 45, o 5 é maior que o 4, uma unidade.
Se eu inverter 23, fica 32. E depois é só somar. 23 com 32, 55. Opa, já tem uma resposta aqui. E o 45, se eu inverter, aí vai dar 45, fica 54, vai dar 99, já não vale. Então, letra B é a resposta. Veja aí como ficou bem facinho, né? Sem equação, só usando a lógica mesmo. A 38ª, outra questão anulada dessa prova, bicho. Essa prova de 2006. Por que foi anulada? Por causa dessa digitação aqui, desse 2 aqui. Se esse 2 ficar aí, você não consegue responder essa conta, essa para chegar na resposta aqui, você não consegue. Né? Passa o dia todinho, você não vai conseguir chegar em uma dessas respostas daqui, então já vai ser anulado. Só que se eu tirar esse 2 daí, aí eu consigo chegar na resposta. Veja só. Com o 2, eu não chego a nenhuma dessas respostas com o 2. Certo? Se eu tirar esse 2 aqui, eu consigo chegar, então a questão foi anulada. Como é que eu faço isso? Olha só. Esse produto, como aqui tem várias raízes, é um produto, 1, 2, 3, 4. Quatro fatores. O que é que eu faço aqui? Peguei um radicalzão todinho, para não ficar um monte de raizinha. Um radical multiplicando todo mundo que está dentro, porque o produto dos radicais é o produto dos radicandos, que é uma propriedade da radiciação. Tirei ele e aqui, tirei essa raiz, ficou só o 2, tirei essa raiz daqui, ficou só o raiz de 2 pequeno, tirei essa daqui, ficou só o raiz de 2 mais 2. Observe que esse, esse fator e esse fator aqui é o mesmo, a diferença é só o sinal de menos. Aqui é mais, aqui é menos. Então, esse aqui é o produto da soma pela diferença. Aí eu já vou usar o produto notável, né? Produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, menos o quadrado do segundo. Quando eu coloco isso ao quadrado, esse radical sai. Aí fica 2 mais raiz de 2. Aí quando eu olho, aí tirando do parênteses, fica 4 menos 2, 2, e menos com mais, menos aqui. Quando eu olho para esse e esse, olha assim, olho para esse e esse, eles são iguais, não é assim? A mesma coisa, a diferença de um mais e um menos. Aqui é o produto de novo da soma pela diferença. Aí vai ser o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. Aí agora é só fazer 4 menos 2, 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. A resposta é a letra A, pelo gabarito lá que estava no IFAL, logo no começo era a letra A. Só que foram lá reclamar e tira esse 2. Só é 2 se tirar esse 2 aqui. Se deixar esse 2, não chega aqui nenhuma dessas respostas. Vamos para a 39ª. A 39ª eu respondi de trás para frente, certo? Um certo consumidor gastou tudo que tinha no seu bolso com as compras em 6 lojas. Em cada loja gastou R$ 1 a mais do que a metade do que ele tinha. Quanto é que ele tinha inicialmente? Olha só, ele chegou com X e saiu com 0. Então, olha só, ele saiu com 0. Se ele saiu com 0, ele entrou com quanto? Ele entrou naquela loja com R$ 2, né? R$ 2, então ele gastou a metade de R$ 2, que é 1, mais 1, tá certo? Então, ele chegou com R$ 2 na loja. Isso não é adivinhação, não. É porque é uma coisa lógica. Ele chegou R$ 2 lá. Por que ele chegou com 2? Porque ele gastou R$ 1 na loja. A metade do que ele chegou. Esse número que está aqui é o que ele chegou na loja. Então, gastou a metade. Quanto é a metade de 2? 1. Então, 1 mais 1, R$ 2.
Na loja 5, ele chegou com R$ 6. Por que 6? Porque ele tinha gastado 2, não é? Mais um, 3, 3 vezes 2, 6. Aí fica uma coisa de padrão, né? De uma sequência. Aí é só somar 6 mais um vezes 2, 14, 14 mais um vezes 2, 30. Então ele chegou na primeira loja com R$ 126. Alguns problemas na internet diz que é 62, mas porque eles fazem até a quinta loja. Mas se você colocar todas as lojas, fica R$ 126, certo? E a 40ª é uma questão de porcentagem. Ó, devido à alta do dólar, certo produto teve um aumento de 25%. Com a crise econômica e baixou as vendas, o proprietário teve que diminuir esse valor para o preço que estava antes. Então, antes tinha R$ 100. Esse aqui é um valor que eu coloquei 100 porque calcular a porcentagem em cima de 100 é fácil, né? Depois foi para 125, então teve um aumento de R$ 25. Então 125, isso era para vender, mas não vendeu nada. Ele disse: eu quero voltar ao preço anterior. Ou seja, era 125, o preço anterior tira 25, fica R$ 100, o preço final. Então o desconto aqui foi de 25, ele quer saber quanto é esse desconto. Então a parte do desconto é 25, o preço antes do desconto é 125, 25 vezes 100 dá 25, 2.500, dividido por 125, 200. Certo aí, pessoal? Comente, deixe o seu like, o seu joinha. Até a próxima. Fui!